Nós queremos, então, já começou? Podemos começar? As carinhas estão vindo aí na tela. Então, nós queremos dar início aí à nossa primeira roda virtual, chamada Ação Franciscana, e é importante saber que essa é uma ação de franciscanos, porém articulado com alguns movimentos sociais, né? E os movimentos, eles são muito importantes nesse momento da pandemia para articular uma agenda mínima de enfrentamento, né? Então, eu quero já, em nome do Serviço Franciscano de Solidariedade, agradecer à Campanha Nacional Direito à Educação, ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, à Uniafro Brasil, trazendo aqui o recorte da questão racial, o debate da questão do genocídio da população negra, o Sinfrajup, que é uma articulação de ativistas franciscanos que trabalham com indígenas, movimentos campesinos e sem terra, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, que é uma articulação hoje super importante para o país e para o mundo, e o Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua. E em nome do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, eu quero aqui também agradecer a ANSED, a todas as organizações do campo da criança também que estão aí nos acompanhando e nos apoiando nisso. Então, como faz parte aqui de uma roda virtual, né, nunca imaginei que eu proporia um título chamado Roda Virtual, mas é uma roda de conversa, olho no olho, de uma maneira bem franciscana, simples, direta, aceitando erros e contradições, porque a vida é precária e a vida exige reflexões e diversos olhares. Então, eu vou me apresentar, sou Fábio Paes, me considero aí um articulador e mobilizador frente aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Algumas pessoas me conhecem de algumas redes, mas hoje eu estou na coordenação do desenvolvimento institucional do Serviço Franciscano de Solidariedade no Brasil e com uma agenda articulada em âmbito internacional. Então, eu vou ser um dos moderadores, tem uma pessoa mais agradável, simpática e bonita que eu, que vai se apresentar agora, que vai ser a outra moderadora. E depois da apresentação dela, a gente vai explicar um pouco a metodologia e vamos seguir para a apresentação dos nossos convidados. Obrigada, Fábio. Queria agradecer o convite para a gente estar aqui nessa página, nessa iniciativa que é tão importante, e também com a presença, né, da Iolete e também do Daniel, enfim, duas referências na área do direito da criança e do adolescente e na área do direito à educação. Então, eu sou Andressa Pelanda, eu sou coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e eu estou aqui hoje com o Fábio para mediar esse debate que vai ser bastante interessante, vai trazer essas perspectivas, especialmente dos desafios que a criança e o adolescente estão passando nesse momento, né? Então é isso, obrigada e vamos que vamos. Ok, então antes de apresentar de maneira formal os nossos convidados, eu queria ler o tema que chamou essas pessoas para esta roda, que é Pandemia e o contexto de crianças e adolescentes, sem escola, sem praça e sem rua. Parece até meio poético, mas são instâncias importantes onde a criança se encontra, onde ela se relaciona, e este é o grande chamado. Para esse processo da roda virtual, nós vamos ter 3 momentos. Um primeiro momento que os nossos convidados vão falar a partir da perspectiva da onde eles atuam, da onde eles articulam a agenda relacionada à educação e à infância, nesse caso. E um segundo momento em que nós, moderadores, vamos instigar algumas provocações e algumas questões que talvez são importantes aprofundar ou ampliar no debate. E quem quiser participar aqui pelo chat, pode participar, que a gente vai coletando essas informações. E no terceiro momento, vai ter um momento de finalização em que nós esperamos fazer uma espécie de uma síntese. Que pontos são importantes para uma agenda afirmativa da criança e do adolescente nesse período de pandemia, com um olhar para a educação e o cuidado de crianças e adolescentes.
E o viés para os convidados que vão ser provocados é o viés realmente de pensar naquelas crianças, em especial das nossas periferias, dos nossos becos e das nossas chamadas infâncias invisíveis, porque temos que fazer esse recorte, porque é por elas e com elas que nós queremos fazer esse chamado, ok? Então, é um pouco isso, e eu peço também, não nos preocupemos com as participações diretas, porque isso também vai servir como material de divulgação e disseminação do debate que a gente vai construir aqui em 4 nessa tela, mas com outras participações aí online. Então, é um pouco isso, né, Andresa? E eu acho que você pode apresentar a nossa companheira Iolete, dizer quem é ela fala de que lugar. Com certeza. Quando você falou que tinham pessoas bonitas aqui junto com você, eu pensei que você estava falando das outras pessoas, né? E principalmente da Iolete, que está aqui com a gente. A Iolete é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília. Ela é psicóloga e professora da Universidade Federal do Amazonas. Ela é ex-conselheira do Conselho Federal de Psicologia e atual presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, onde está fazendo um trabalho excepcional na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bem-vinda, Iolete. Obrigada, é um prazer estar aqui e participar dessa roda virtual. O nosso outro convidado é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele é doutor em Educação pela USP, mestre em Ciência Política também pela USP e bacharel em Ciências Sociais pela USP. E ele não colocou isso, mas eu posso dizer que ele tem se transformado numa representação política importante para São Paulo e para o país, mesmo muitas vezes quando a gente não ganha nas urnas, mas a gente ganha na contribuição histórica do debate. E o Daniel, ele é essa representação política atual, moderna também, e eu gostaria de finalizar ele com essa apresentação, ok? Então, bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fábio. Obrigado, Iolete, Andressa. É um prazer debater sobre a questão das crianças e dos adolescentes diante dessa pandemia de coronavírus, que é uma pandemia que tem um impacto muito grande, muito forte sobre os direitos das crianças e adolescentes, especialmente em relação às violações de direitos que estão ocorrendo e que a gente, de fato, precisa se mobilizar. Eu queria cumprimentar a Alessi Santos, a Marlete Alves, que é assistente social lá do Pará, e também queria cumprimentar a assessoria de comunicação do Sint do Piauí. Então, o nosso chat aqui, nossa live aqui no chat já demonstra que o Brasil inteiro começa a fazer parte aqui das nossas discussões. A Alessi está dizendo aqui que, inclusive, ela é de Caxias, então você vê que a nossa live está já chegando do sul ao norte do país. É um prazer enorme estar aqui com a Iolete, com o Fábio e com a Andressa. Ok. Então, a fala está liberada aí. Quem começa? Pode ser Iolete? Iolete decide. Se ela quiser começar. Pode ser. Posso começar. Então, eu inicialmente gostaria de falar do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um órgão deliberativo e que exerce, né, o controle das políticas de formação, de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. No momento atual, o CONANDA está funcionando por força de uma decisão judicial do STF, porque um decreto do presidente da República do ano passado, de setembro do ano passado, cassou o mandato dos conselheiros da sociedade civil, que foram legitimamente eleitos, né? E, então, em 2019, o funcionamento do CONANDA ficou bem comprometido em função dessa situação, e a gente retomou o funcionamento agora no final de fevereiro, né, tivemos uma assembleia presencial, que foi a assembleia onde eu tomei posse como presidenta, representando a sociedade civil. E a nossa gestão, então, vai até dezembro de 2020. Então, eu começo falando disso para dizer que a gente está num contexto de muita disputa,
disputa em prol dos direitos humanos, de forma geral, e também dos direitos humanos de criança e adolescente, porque a gente não vive um contexto político, social, em que a estrutura, né, das políticas públicas de âmbito federal estejam sintonizadas com todo o marco legal da proteção integral de criança e adolescente. Então, isso exige muito mais luta do que a gente sempre fez ao longo do tempo, né, que não é um cenário favorável aos direitos humanos. Então, o CONANDA, a partir desse momento, né, da decretação dessa medida de isolamento social, de isolamento físico, vem discutindo muito o impacto dessa situação para crianças e adolescentes do país. E nós sabemos que o impacto, ele não é igual, né, dependendo de que grupo você pertence, de que classe social você pertence, de que região do país você mora, os impactos são diferenciados. E quanto mais vulnerável um grupo, né, maior, mais ampliado vai ser essas repercussões aí, no sentido da violação de direitos e da necessidade de mais intervenção para garantir o direito à saúde e o direito à vida. Então, preocupado com essas questões, o CONANDA, a partir da primeira reunião, né, que a gente realizou no mês de março, nós publicamos umas recomendações gerais para a proteção integral de crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19. E nesse documento, uma das primeiras reflexões que a gente aponta é que, para proteger direitos de criança e adolescente, a gente também tem que proteger os cuidadores dessas crianças e desses adolescentes. Então, é importante que existam políticas de proteção ao emprego, né, dos pais, a garantia de uma renda mínima que seja suficiente para garantir alimentação, moradia, todos esses direitos básicos que são importantes, e também para dar condições do cumprimento da orientação, que é ficar em casa, porque quem tem o que comer todo dia pode ficar em casa, mas e aquelas famílias que não têm? Muitas vezes eu moro em Manaus, uma cidade que está vivendo a pandemia de um jeito bem intenso e com muita repercussão negativa sobre a vida das pessoas, e muitas vezes a gente observa, as pessoas estão na rua, mas por que elas estão na rua? Porque elas estão saindo à rua para buscar recursos para ter o que comer. Então, ter a possibilidade de cumprir essas orientações, né, que os órgãos sanitários dão, né, em relação ao contágio, à disseminação do vírus, à contenção da disseminação do vírus, envolve a necessidade desse apoio para que as pessoas consigam sobreviver, para que elas tenham as condições básicas de sobrevivência garantidas, né. Então, uma das primeiras recomendações que a gente coloca no documento diz respeito a isso, né, a necessidade de garantir essa renda mínima para as famílias, né. Além disso, nós apontamos algumas preocupações em relação a alguns grupos de crianças, né, crianças em situação de rua, crianças que estão cumprindo medida socioeducativa de internação, ou mesmo nas outras medidas, crianças em situação de acolhimento institucional. São vários grupos, crianças indígenas, né, e de outros povos e comunidades tradicionais, né, são vários grupos que têm demandas específicas e que vão exigir ações específicas por parte do Estado para que se tenha a garantia do seu desenvolvimento, né, e a garantia mesmo, e a proteção à saúde e à vida. Então, esse conjunto de medidas exige que as redes de proteção nos municípios criem protocolos emergenciais de atenção a esses grupos, né? Estabeleçam fluxos de atendimento. Como é que o conselho tutelar vai funcionar, como ele vai se relacionar com os serviços de saúde, com serviços de assistência social, que são políticas que têm mantido, né, um conjunto de atividades, inclusive de atividades presenciais, né, da necessidade da população. E, então, é preciso que nos municípios se criem esses planos emergenciais
que leve em consideração quais são as necessidades desses grupos de crianças, né, desses grupos que eu destaquei, de grupos que digam respeito à realidade de cada município, né, mas que se identifique essas demandas e se construa um fluxo de atendimento para elas, né. Nós não podemos deixar desassistidas, né, as crianças e os adolescentes em função da suspensão de muitas atividades em serviços públicos ou da instituição do trabalho remoto. A gente precisa identificar o que é atividade essencial e o que pode ser realizado por teletrabalho. Quando a gente pensa nas violações de direitos, em especial na violência doméstica, na violência sexual, são casos, por exemplo, em que é necessário a manutenção de uma rede de atendimento, porque nós precisamos agir imediatamente, né, sempre que se identifica uma situação dessa natureza. Então, é importante que esses órgãos que compõem a rede de proteção à infância estabeleçam esse protocolo de atenção a crianças e adolescentes em situação de violência doméstica ou de violência sexual. Além disso, têm sido recomendadas várias ações no âmbito, por exemplo, das crianças que estão dos adolescentes, quer dizer, que estão no sistema socioeducativo, com a suspensão de medidas em meio aberto, né, e com várias intervenções que visem a proteção à saúde dos adolescentes. É importante também que as redes de proteção acompanhem como é que isso está acontecendo em cada município, né, como é que o sistema tem lidado com os adolescentes, né, tanto no sentido da suspensão da medida, mas de como essa suspensão acontece, porque não é simplesmente abandonar os adolescentes ou responsabilizá-los porque o sistema não está dando conta de cumprir adequadamente a sua função, né. Nós também chamamos atenção nessas recomendações gerais para o direito à informação que criança e adolescente tem, né. A pandemia, ela tem afetado a vida de todos, né, de todos nós, adultos, idosos, e também afeta crianças e adolescentes, né. Os impactos são para todas as pessoas, e as crianças e os adolescentes têm direito a uma informação qualificada sobre o que está acontecendo. É importante que os adultos conversem com elas, expliquem o que está acontecendo, a situação de saúde dos membros da família, e que nas políticas públicas se produzam materiais com linguagens apropriadas para esse grupo, né, e que também ajudem aí na comunicação com esse grupo. E uma pauta também que está no nosso debate, no nosso plano de ação, é a questão da educação. Nós entendemos como acertada a suspensão das aulas presenciais, né, é uma medida necessária, né, mas tem nos preocupado a forma como muitos sistemas de ensino têm lidado com isso. Muitos sistemas de ensino têm passado uma série de atividades para crianças e adolescentes, atividades que devem ser realizadas com a supervisão dos pais, muitas vezes, né, mas a gente questiona. Primeiro, né, há um discurso de que isso não é educação à distância, mas é uma modalidade especial, né, que acaba sendo muito mais uma questão de retórica, porque, na realidade, se implanta essas medidas como se fosse uma educação à distância, mas uma educação à distância piorada, porque você não tem garantia, né, de que exista uma infraestrutura disponível para os professores, nem para os estudantes. Você não tem uma garantia de uma qualificação de todo esse sistema de ensino, né, das pessoas que atuam aí, para realizarem essas intervenções. E muitas vezes se foca somente no conteúdo, mas em consideração a necessidade, por exemplo, da mediação pedagógica, porque o trabalho pedagógico, ele exige uma mediação, não é só você engolir conteúdos o tempo inteiro, isso, né, não pode ser considerado como educação. Então, são uma série de preocupações que nos levam a entender que não está sendo garantido o direito à educação com qualidade e com equidade.
né? Os pais não são professores, né? Eles não foram formados para atuar como professores. Além do mais, eles estão vivendo, tendo que lidar com a pandemia e todas as consequências que ela traz, com a pressão em relação à questão do trabalho, né? Aqueles que trabalham devem dar conta das atividades de teletrabalho que estão realizando em casa, devem dar conta da vida doméstica, devem dar conta de acompanhar as atividades escolares dos filhos, né? E muitas vezes lidar, né, com o adoecimento de alguém da família, o medo do adoecimento, né, e todos os cuidados adicionais que a gente teve que adotar para se proteger. Então, tudo isso gera um cenário de muita preocupação em relação ao que nós, de fato, estamos fazendo com crianças e adolescentes nesse sentido da educação. Além disso, essa superexposição, né, o tempo inteiro no computador, no celular, na televisão, né, isso pode não ser favorável, pode afetar, pode comprometer a saúde de crianças e adolescentes, além dos riscos que a gente sabe que existem na internet em relação às violências, especialmente a violência sexual que ocorre pela internet. Muitas vezes os pais têm menos conhecimento, né, desses recursos tecnológicos do que os seus filhos, e eles têm muito mais dificuldade de fazer a mediação e de acompanhar esse processo aí junto aos seus filhos. Então, são diferentes reflexões que a gente vem fazendo, e à medida que a gente vai pautando essas discussões no âmbito do CONANDA, nós temos publicado recomendações complementares àquela primeira que saiu no mês de março, né? Um primeiro grupo de orientações adicionais diz respeito à questão da violência. Nós publicamos uma carta conjunta com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual e com a Rede Equipate Brasil, falando dessa questão e orientando as redes de proteção nessa reorganização do atendimento, tanto para aqueles casos que já eram conhecidos, né, que já estavam sendo acompanhados, quanto para casos novos que surjam durante esse período da pandemia. A gente também tem uma preocupação com crianças e adolescentes com deficiência, né, que tanto na questão da escola, como de outros atendimentos, né, de outras políticas que atendem essas crianças e esses adolescentes, que devem ter uma preocupação com a acessibilidade, né, com a forma como essa informação chega nessas famílias e nessas crianças, né, para que elas possam de fato, continuarem sendo protegidas e cuidadas, né? Porque o impacto e o comprometimento pode ser muito maior a partir do momento que elas acabam se expondo muito mais do que outras crianças ao contágio, à possibilidade do contágio, em função, né, da sua condição de saúde, da sua forma de organização das atividades de vida diária, né? Então, são diferentes compreensões, diferentes reflexões que nos levam a entender que existem necessidades diferenciadas para diferentes grupos de criança e que vão exigir do Estado, seja no nível federal, estadual ou municipal, né, a adoção de medidas diferenciadas e que atendam às demandas desses grupos específicos, né? Aqui no Amazonas, a gente está com uma preocupação muito grande em relação a crianças indígenas, especialmente na região do Alto Solimões, porque elas têm menos acesso a serviços de saúde e menos acesso a serviços que possam atender, né, todo aquele grupo populacional nesse período, né, com uma concentração de recursos na capital, e isso não acontece somente no estado do Amazonas, né, e o interior cada vez mais crescendo o número de casos e sem uma assistência adequada, com redes muito menores, com muito menos recursos, com muito menos serviços à disposição dessa população, né. Então, a gente compreende, né, que antes da pandemia já vivíamos desafios imensos em relação à concretização de um sistema de garantia de direitos em pleno funcionamento, e, nesse momento, né, esses desafios, eles se tornam
maiores, eles se ampliam, porque a gente passa a ter a dificuldade em relação à comunicação e ao funcionamento de vários serviços. Mas isso exige que a gente, enquanto militantes, né, atuantes no movimento da infância e adolescência, com que a gente exija também mais recursos para esses serviços, mais recursos orçamentários, né? No âmbito do CONANDA, o Fundo Nacional, desde 2016, ele teve os seus recursos contingenciados. No momento, são mais de 90 milhões de recursos contingenciados. O fundo tem o recurso e não está podendo utilizar o recurso, né? A gente está agora lutando em relação a isso, mas isso demonstra também a falta de compromisso do Estado, né, no financiamento de políticas para a infância, e isso é extremamente necessário nesse momento, né, garantir que recursos sejam destinados aos programas para que todas as ações necessárias sejam realizadas, como, por exemplo, garantir recursos a material de higiene pessoal, equipamentos de proteção individual para crianças em situação de rua, para as instituições que fazem o acolhimento, para que elas consigam, né, atuar junto a essa população, ou mesmo para aquelas organizações que trabalham em comunidades e que precisam apoiar famílias, né, com recursos extras nesse sentido, ou mesmo em relação a outras necessidades básicas, né. Então, são muitas questões que a gente precisa pensar, né? São muitos grupos que a gente precisa atender, né? Temos também as crianças imigrantes, no caso da região norte, né? Grande parte dos venezuelanos que estão nessa região e que necessitam também de uma atenção diferenciada, e o Estado precisa assumir essas responsabilidades, né? Porque senão nós não vamos garantir o direito à vida dessas crianças e desses adolescentes. Essas seriam as questões iniciais, estou olhando o tempo aqui, e aí a gente vai continuando no debate. Ok, muito bacana, né? Nossa, Andresa, não sei como a gente vai moderar isso. A fazer uma cartografia, porque são tantas as questões que, enquanto pai, enquanto cidadão, enquanto militante, vai rondando vários campos aqui. Eu acho que você abriu várias pistas legais. Mas eu acho que a gente pode dar continuidade, né, Andresa, para o Daniel agora. E parabéns pelo tempo, hein, Olete? Vamos ver se eu vou conseguir manter o tempo direitinho também. Bom, antes de começar a falar, queria cumprimentar as pessoas que estão acompanhando aqui a live, né? Tem a transmissão ao vivo pela Cefras, e eu estou fazendo uma transmissão pelo meu perfil do Facebook, e o Raul Araújo, inclusive, te manda um abraço, viu, Fábio? O Celso Francisco Soares, que é de São Paulo também, Sumica Freitas do Espírito Santo, Lúcia Feitosa do Ceará, a Gleice Antônia de Oliveira, do Amazonas, que inclusive diz que o prefeito de Manaus, o Arthur Neto, e a secretária de Educação, que é a Serafina, até agora não distribuiu os alimentos da merenda escolar para os alunos e famílias, né? Eu quero falar sobre isso, então eu já vou aproveitar aqui essa participação da Gleice. Também o Clésio, aqui de São Paulo, a Samara do Piauí, a Edith, o Léo Maciel, do Piauí, o Alecimar Silva, de Codó, no Maranhão, a Bruna Ribeiro de Souza, da Rede Peteca, que está acompanhando o debate, parabeniza pela iniciativa, a Rede Não Bata Eduque, a Márcia Oliveira também está acompanhando aqui. Então, dizer que a nossa live ela já está pautando o debate nacional sobre a questão da proteção de crianças e adolescentes, e eu tenho convergência com vários pontos que foram colocados pela Iolete, né? Do ponto de vista da educação, é importante dizer, né, que a educação ela tem um impacto em relação à pandemia, que é um impacto gigante e mundial. Né? Nesse momento, praticamente 500 milhões de estudantes eles estão em situação de quarentena. Aqui, só no Brasil, são 51 milhões de estudantes, ou seja, 10% dos estudantes em quarentena, eles são brasileiros, né, no mundo, e isso significa que a gente tem um desafio que é um desafio muito específico. A Iolete colocou com muita razão
sobre as questões da educação, sendo educação um serviço essencial e como que a educação age perante a pandemia. O que dá para dizer do caso brasileiro é que o Brasil, como tudo que aconteceu aqui em relação à política de isolamento social, ele agiu sem qualquer planejamento. Em janeiro, nós já tínhamos noção, Fábio, que eu inclusive lembro que conversava com a equipe da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a gente já tinha noção de qual que seria o impacto da pandemia. Era líquido e certo que a gente teria um esgotamento do Sistema Único de Saúde, que está ocorrendo de forma muito dramática em diversos lugares, inclusive em Manaus. Era claro para nós que a gente precisaria viver uma situação de isolamento social, e a realidade é que, mesmo sendo informado pelos serviços de inteligência, o governo Bolsonaro não tomou iniciativa alguma. Governadores e prefeitos também não tomaram nenhuma iniciativa. Então, quando começa o isolamento social, ele praticamente começa a partir de declaração de alguns governadores e prefeitos, mas muito também por iniciativa da própria população. Dá o exemplo da equipe da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente adiantou em uma semana, mas no nosso caso, com planejamento, a prática de isolamento social, porque a gente tendo condição de fazer o isolamento social, era preciso lançar mão dessa alternativa. Até é importante frisar que o isolamento social, ele para quem pode fazer o isolamento social com toda a estrutura e com a manutenção dos empregos, ele é, antes de tudo, uma questão de solidariedade com o sistema de saúde, né? O sistema de saúde que está em situação de colapso. Porém, essa situação da pandemia, ela abre possibilidade para uma série de oportunismos, e é sobre os oportunismos que eu acho que a gente tem que colocar de forma muito clara aqui o problema da educação perante a pandemia. O primeiro oportunismo, ele é fruto de uma iniciativa do próprio governo federal. O governo federal editou a medida provisória 934 no início de abril. O isolamento social, a prática de isolamento social, ela começa nacionalmente a partir da segunda quinzena de março, mas já no início de abril, o governo Jair Messias Bolsonaro edita a medida provisória 934. A medida provisória 934, especialmente para as populações do norte do país, as comunidades ribeirinhas, elas sabem o efeito dessa medida provisória, porque é uma medida provisória que simplesmente repete aquilo que já está posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diz a LDB, no artigo 23, parágrafo 2º, e a LDB é sábia nesse sentido, que em caso de situações excepcionais, oriundas do clima ou de questões culturais ou sociais, os 200 dias letivos ficam flexibilizados, mas as 800 horas não. Essa é a posição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso já está posto, só que o Bolsonaro edita uma medida provisória. E quando ele edita essa medida provisória, o que ele está dizendo? Simplesmente com esse conteúdo. O conteúdo é o mesmo, 200 dias letivos estão flexibilizados, 800 horas não. Quando ele edita essa medida provisória, o que ele está dizendo para o Congresso Nacional? E esse é o ponto que é essencial e para governadores, prefeitos e secretários de educação. Ele está dizendo que é para a sociedade debater a questão da educação à distância e para debater a questão da educação domiciliar. Tanto isso é verdade que a medida provisória, Iolete, teve recorde de emendas em termos de tempo, né, para o emendamento de uma medida provisória. Para quem não sabe o que é medida provisória, medida provisória é um instrumento legal que só existe no Brasil, oriundo da ditadura militar, em que o presidente da República, ele é o principal legislador, dita uma, envia essa lei para o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional pode rejeitar, aceitar ou alterar essa lei. Só que a lei já é um fato consumado. É importante frisar esse aspecto. Então, quando a gente brigou contra a medida provisória do ensino médio, é porque a medida provisória do ensino médio determinou uma reforma do ensino médio sem debate como um fato consumado. E a gente está vendo isso agora na medida provisória 934. Bom, ela entrou no sistema da Câmara dos Deputados no início de abril, e logo no início de abril recebeu 200 emendas. Então, parece que o jogo já estava combinado com alguns parlamentares. Essencialmente, o que essas emendas apresentam, Iolete? Esse é o ponto mais preocupante. Elas apresentam duas questões essenciais. Elas apresentam, entre vários outros temas, mas esses são os dois temas-chave, uma equivalência não só durante a pandemia da educação escolar com a educação domiciliar.
Então, o emendamento determina, pelas emendas dos parlamentares, que vários parlamentares querem que a educação escolar seja equivalente à educação domiciliar, e o segundo aspecto é que a educação presencial seja equivalente à educação à distância. Então, o que está se querendo determinar com essa medida provisória e com os emendamentos dessa medida provisória, sempre lembrando que essa medida provisória, em termos legais, ela é inócua, porque a LDB já previa, em casos excepcionais, a flexibilização dos 200 dias letivos das 800 horas. Então, a medida provisória só serviu para trazer à tona essa pauta da educação domiciliar e da educação à distância. O ponto concreto que a gente precisa compreender é que, se isso for o novo normal, que queira se estabelecer permanentemente no Brasil, o que vai significar é um corte drástico de recursos na educação, um ataque estrutural, tanto ao orçamento que hoje é destinado para as escolas, para a manutenção das escolas ou para a expansão de escolas, criação de escolas, como também uma forte pressão pela não contratação de professores, pelo abandono dos professores temporários. Boa parte das redes públicas, estaduais e municipais fazem uso de professores temporários no Brasil, e, ao mesmo tempo, significa a não realização de novos concursos. Então, a ideia que se quer criar é essa, né? Quer se constituir, a partir de agora, um novo normal, que é o normal da educação à distância sendo realizada nas casas dos estudantes. É claro que isso não tem força de implementação num momento normal, porque as pessoas precisam trabalhar, a escola ela é essencial para o estudante, ela constitui o direito do estudante, mas ela também é importante para as famílias. As famílias se organizam no sentido do direito dos pais e mães, avós, tios, ao trabalho, dos adultos das casas. As famílias também se organizam considerando que a escola presta um serviço, que é um serviço de educação, mas também de possibilidade, permite o trabalho dos pais. Essencialmente, eu quero deixar isso claro para não ter polêmica, essencialmente, a educação é um direito do estudante. O estudante é o sujeito do direito à educação, e a educação é a única política social que a gente tem dois sujeitos, o estudante como sujeito e o professor também como sujeito, porque é uma política que depende de duas ações: a ação de ensino por parte dos professores, que mediam o aprendizado que ocorre dentro de cada aluno. Essa é a conclusão de todas as pesquisas de qualidade, tanto em didática, como em psicologia da educação, como também em neurociência. Então, que normalmente, né, quero fazer aqui esse parênteses, neurociência é um reino muito complexo, tem muito trabalho de pouca qualidade, mas os trabalhos de boa qualidade determinam essa que ocorre dentro de cada um. Então, o que está posto agora é que boa parte dos governos estaduais e municipais, e aí um caso emblemático é o caso do Amazonas, aí da Iolete, porque o atual secretário estadual de Educação, Rocieli Silva, aqui de São Paulo, já foi secretário, ele é gaúcho, mas já foi secretário estadual de Educação do Amazonas, e por um período que ninguém se lembra, ele foi ministro da Educação do presidente Michel Temer. O Rocieli Silva, aí no Amazonas, ele criou o Centro de Mídias e reduziu drasticamente os recursos da educação, porque ele não contratava professores, utilizava os professores que já eram contratados como tutores, e as aulas eram dadas de Manaus para os povos das florestas. E é claro que eram aulas de baixa qualidade. E eram aulas de baixa qualidade porque eu até assisti uma dessas aulas, você tinha uma série de estudantes que tinham direito a fazer uma pergunta que era sorteada pelo sistema, aleatoriamente essa pergunta caía para o professor de Manaus responder a pergunta. É claro que dessa maneira, Fábio, você não tem processo de ensino-aprendizado significativo, e esse aspecto é importante. Para acontecer o processo de ensino-aprendizado, ele tem que ser significativo, ele tem que gerar sentido de pertencimento no processo de ensino-aprendizado, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma força substantiva ali, nesse processo de mediação, na relação entre professor e aluno. E o resultado disso é que o que se quer implementar, então, agora é uma enorme contração de recursos. A quem interessa, fundamentalmente, a educação à distância, da maneira como está sendo debatida no Brasil. Interessa, em primeiro lugar, aos empresários das operadoras de telefonia celular, especialmente a Oi, a Claro, a TIM e a Vivo, que são praticamente as quatro
proprietárias, né, da concorrência, elas constituem um oligopólio de oferta de telefonia celular. Interessa fortemente as empresas de plataformas de educação à distância. O maior destaque que nós temos vivenciado aqui no Brasil é em relação à expansão de negócios da Google, e ela interessa fortemente aos gestores públicos que querem reduzir os recursos com a área de educação. Só que a área de educação, e a Iolete colocou muito bem, ela é uma área complexa. Vamos aqui recapitular o que é a política educacional no Brasil. A política educacional no Brasil é uma das maiores do mundo. A política social de educação no Brasil, hoje atende 40 milhões de estudantes, da creche até o ensino médio, passando pela educação de jovens e adultos. Estou falando aqui só de educação básica. 40 milhões de estudantes que vão para as escolas 5 dias por semana para estudar, tem 2,4 milhões de professores e mais 1 milhão de funcionários das secretarias de educação, de funcionários de escola, ou seja, de outros profissionais de educação. Então, são 3,4 milhões de profissionais de educação. A política de educação no Brasil ela é extremamente abrangente e ela tem um volume orçamentário em 2017, porque depois nunca mais atualizado. Aliás, aqui fica um registro de uma crítica, né, aos governos Temer e Bolsonaro, também nem podia ser diferente, que não tem dados educacionais. Mas em 2017 foi soltado um dado pelo INEP, e o INEP apresenta o fato de que o Brasil investe em educação básica 232 bilhões de reais. Vocês vão dizer, bom, mas isso parece ser muito, é pouco, porque quando a gente vê quanto que se investe por cada aluno da educação básica, o que a gente sabe é que esse volume é extremamente inferior ao quanto se investe, por exemplo, no Japão, que o custo de uma criança no Japão é 5 vezes maior do que de uma criança no Brasil. Então, a gente investe muito menos do que países desenvolvidos, investe menos, inclusive, do que países aqui da região por aluno ao ano. Então, a gente tem um problema concreto de subfinanciamento da educação. Mas, mesmo com pouco investimento, a política de educação, que é tão complexa, ela, além da questão pedagógica, ela também atende a outras necessidades do povo brasileiro. A que chama mais atenção é a questão da alimentação escolar. Por que que o Brasil tem uma política de alimentação escolar? O Brasil tem uma política de alimentação escolar porque, graças ao trabalho do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, na época da Constituinte, a campanha de educação, ela é uma sucedânea do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Essa é a nossa tradição, esse é o movimento de quem nós somos tributários, mas graças às grandes e vitoriosas lutas do Fórum Nacional em defesa da escola pública, a gente conseguiu, na Constituição Federal de 1988, não só conquistar a gratuidade passiva da educação. O que é gratuidade passiva? É não cobrar pela mensalidade dos alunos das escolas públicas, realidade que acontece em diversos países do mundo, em diversos países em desenvolvimento do mundo. Então, a gente não cobra pela mensalidade, mas isso é pouco. É preciso garantir uma gratuidade ativa. O que é uma gratuidade ativa? É fazer com que os estudantes, de fato, possam exercer o seu direito à educação. Qual que é a questão da gratuidade ativa? São os programas de livro didático, são os programas de transporte escolar, são os programas de assistência odontológica, assistência de saúde, especialmente para a questão, né, para as crianças que têm algum tipo de deficiência visual, o apoio a todas as formas que são necessárias para que os estudantes possam, de fato, ir para a escola, como, por exemplo, o uniforme escolar, mas, essencialmente, a gratuidade ativa se dá pela alimentação escolar. E esse ponto é um dos pontos que hoje são mais dramáticos em relação à pandemia de coronavírus. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação já editou uma série de guias, depois a Andressa pode apresentar cada um deles, até porque foi um trabalho que ela coordenou. Mas a questão mais relevante aí que a gente observa da alimentação escolar é que a pandemia de coronavírus demonstrou o quanto que os governantes estão despreparados, inclusive para compreender a situação dos estudantes que necessitam da alimentação escolar, e nesse caso não são só os estudantes, são as famílias. Boa parte dos gestores públicos, eles estão com a ideia de entregar um cartão de alimentação para alimentação escolar. O problema é que esse cartão, quando muito está ofertando aí
estados e municípios que pensam em implementar essa política estão ofertando cerca de R$50. Qualquer pessoa que está aqui acompanhando a nossa live, se for até um mercado com R$50, compra o quê? Até porque o preço dos produtos nos mercados está subindo. Eu não sei se isso está acontecendo no Brasil inteiro, mas é a realidade de São Paulo. O valor da alimentação está subindo drasticamente. Então, quando a gente observa que o cartão não é uma boa solução, a gente tem que retomar o fato de que a gente tem hoje no Brasil uma política de alimentação escolar, Fábio, que é subfinanciada, mas é uma política de alimentação escolar que dá conta de muitas coisas, né? Como é a política de alimentação escolar no Brasil? Hoje a política nacional é 38 centavos. Só para vocês terem uma ideia, no caso português, que é um país que a gente tem um vínculo muito forte, né, histórico, no caso português se investe por dia, 38 centavos por dia por aluno. No caso português se investe no ensino médio 1,74 euros. Se a gente for converter para hoje, dá cerca de R$10. Imagina, se a gente tivesse alimentação na ordem de R$10 no Brasil, além de garantir todas as necessidades nutricionais, a gente teria só no programa de alimentação escolar um dínamo econômico, porque você desencadearia uma série de correntes logísticas para ofertar esse alimento. Mas o fato é que com 38 centavos e fazendo uma boa ponte com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com a CONTAG e com a FETAG, que trabalham, né, com os trabalhadores da agricultura familiar, a gente consegue, com 38 centavos, isso é premiado pela FAO, da Organização das Nações Unidas, que é o braço da ONU que trata da questão da alimentação. A gente consegue, com 38 centavos, mobilizar a economia dos pequenos produtores e, ao mesmo tempo, oferecer uma alimentação nutritiva. Se a gente avançasse em termos de recursos, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação reivindica R$1 por estudante ao ano, no custo aluno-qualidade, que é o nosso estudo de custo da educação. A gente teria um ganho nutricional e um ganho de saúde pública enorme para a nossa população. Então, para encerrar, o que eu quero dizer é que o que está acontecendo hoje no debate público sobre a questão da educação na pandemia é que o direito à educação foi colocado de lado. Os governadores, utilizando governadores e secretários estaduais, principalmente estaduais, que estão fazendo um péssimo trabalho, mas também os municipais de educação, muitos municipais de educação, eles estão fazendo uso da pandemia e do desespero gerado pela pandemia para lançar a mão de alternativas que eles nunca imaginariam fazer uso, porque elas são completamente absurdas em termos pedagógicos. A educação à distância não vai substituir a educação presencial. Se a educação no Brasil, e eu quero ressaltar esse ponto, se a educação no Brasil, diferente daquilo que defendia o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, do Anísio Teixeira, do baiano Anísio Teixeira, diferente dos trabalhos do pernambucano Paulo Freire, diferente de toda a luta do maior sociólogo da história desse país, Florestan, que na década de 50, no final da 50, deu a campanha em defesa da educação pública, né, a primeira campanha em defesa da educação pública, da qual a Campanha Nacional pelo Direito à Educação também é tributária. Nós somos filhos de Florestan Fernandes, né, na luta de Paulo Freire. Se na época se dizia que a educação é um direito e não pode ser um privilégio, e a educação tem que ser um mecanismo, um instrumento, um direito que garanta a justiça social e seja a base da democracia no Brasil, o que eu quero dizer é que a educação no Brasil, mesmo depois de todas as conquistas posteriores à Constituição de 88, ela ainda é reprodutora de desigualdades. Basta observar o acesso à creche, observar o abandono que ocorre, a exclusão, na verdade, exclusão social que ocorre no ensino médio no Brasil todo, que a gente vai ter clareza do quanto que a educação ela é negligenciada e, ao invés de ser a base, o instrumento da justiça social e a base da democracia, ela tem sido uma reprodutora de desigualdades. Eu gosto muito do livro do Pedro Souza, que conta a história do Brasil como uma história da desigualdade. Ele vai analisar a concentração de renda para os ricos de 1926 até 2013. E a conclusão é que no Brasil, em todos os anos, praticamente, ocorreu, todos os anos, não é praticamente, não é quase absolutamente, ocorreu concentração de renda. Então, a educação, que tem que ser uma ferramenta para cumprir com esse papel de desconcentrar a renda, de abrir possibilidades para toda a população, de fazer ser um insumo para o desenvolvimento do país, ela não tem tido essa capacidade. Por quê? Porque ela é subfinanciada.
Mas agora, com a pandemia, se ela já é reprodutora de desigualdades, e a gente luta contra isso quando a gente defende política de cotas, a Uniafro teve um papel fundamental, quando a gente defende mais recursos para a educação, a gente luta contra isso, mas na realidade é que na pandemia essa situação pode se tornar muito mais grave, haja vista o que está acontecendo com a questão do Enem, né, em que parece que os governantes brasileiros, especialmente o Bolsonaro, que tentou calar o Conanda, e graças à militância das entidades que compõem o Conanda, que brigam pelo Conanda, porque acreditam no Conanda, nem sempre foi não é, entre todos aqueles que dizem atuar em defesa das crianças e dos adolescentes, não é uma postura que é universal, mas os bons combatentes dos direitos das crianças e dos adolescentes conseguiram fazer com que o Supremo Tribunal Federal mantivesse o Conanda. E nessa realidade que a gente está enfrentando, a gente precisa ter consciência. Se a gente não começar a colocar o direito à educação à frente do debate, a realidade é que a pandemia ela vai ampliar radicalmente as desigualdades sociais no Brasil. E é por isso que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação já produziu uma série de guias, e é por isso que a gente trabalha todos os dias apontando a forma absurda e antipedagógica como a educação à distância está sendo implementada. Muita gente diz, bom, mas então o que vocês propõem? A gente propõe várias soluções, inclusive analisando o que acontece fora do país, concluir o ano letivo de 2020 e 2021, trabalhar com atividades complementares pós-quarentena, ampliar o horário dos estudantes, o tempo dos estudantes dentro das escolas, fazer com que o governo emita moeda para fortalecer as políticas sociais, transferir renda, melhorar as condições dos trabalhadores, mas principalmente para que pós-pandemia a gente consiga reestabelecer algum grau de normalidade em termos de justiça social. Enfim, a gente trabalha com várias alternativas, mas não peçam para que a gente defenda uma alternativa que é antipedagógica, como tem sido ofertada a questão da educação à distância. Que se não é boa para os alunos da elite, que estão em teleaula, e que já não aguentam mais as teleaulas, isso todos os veículos de comunicação têm mostrado hoje no Brasil, ela é pior ainda para os estudantes das escolas públicas, porque a aula de educação à distância é mais desestruturada, não tem acesso à internet de banda larga, mesmo que se oferte internet de banda larga, não tem unidade computacional, não tem casas com condições de realizar o processo de educação à distância, e aí as diferenças elas vão se ampliando de forma radical. Então é por isso que a gente trabalha todos os dias pelo direito à educação, e na perspectiva do direito à educação, a forma como os governos estão trabalhando a questão da educação à distância, ela é irresponsável e oportunista, e a gente não vai escalar diante disso. Ok. Agora nós, como combinamos no início da nossa roda, nós vamos nós vamos incentivar algumas perguntas e algumas questões, e aí cada um tenta analisar a partir dessa provocação, né? Eu pedi permissão para a Andresa para falar para vocês que essas rodas virtuais que nós estamos iniciando hoje, ela parte muito do estômago, muito mais do que dos tratados e das reflexões, ela parte de uma postura bem nietzschiana, que parte do estômago. Ou a gente faz, ou pessoas estão passando fome, estão morrendo, a situação está nesse nível que nós não imaginávamos que ia encontrar. E na fala de vocês tem várias pistas práticas, mas eu gostaria de colocar a importância, por que nós escolhemos o primeiro tema, infância e educação. E aí pode parecer até um equívoco, eu peço desculpa aí à psicóloga, que é a Iolete, que é tem esse know-how, e ao Daniel, eu peço extremamente assim, a compreensão da minha intervenção, que é a seguinte: a educação como um direito, né, e o aluno e o professor como sujeito de direitos de uma educação, a minha pergunta ela vai no viés, talvez, da escola e da educação como lugar oportuno do desenvolvimento infantil, ou do desenvolvimento de adolescentes também, nesse caso. E por que eu estou falando isso? Eu sei que vai parecer estranho, mas nós estamos num momento atípico, num país de extrema desigualdade social, e a escola também com um papel do cuidado dessas crianças e adolescentes, no compartilhamento do cuidado, não só da educação, do desenvolvimento, mas também do cuidado.
E aí a pergunta ela vem bem de maneira estomacal, que é o seguinte: há possibilidade de se reorganizar as ações e as estratégias colocadas por governos, pelas redes, para pensar no cotidiano do cuidado dessas crianças nesse período de quarentena, onde a sobrecarga emocional, a sobrecarga do espaço de um barraco que não tem nem cama, muito menos mesa para comer, muito menos mesa para estudar, muito menos espaço para brincar. Então, diante dessa complexidade social em que centenas e milhares de crianças vivem em periferias, em favelas, em barracos, quais seriam as possibilidades e as ações práticas para amenizar essa sobrecarga mentirosa e falaciosa de que a família tem que cuidar das suas crianças, enquanto ela não tem condições materiais e nem psíquicas, e muito menos ambientais para esse processo, para que a quarentena seja realmente um direito garantido. Então, dentro do campo da educação, quando a escola fecha, nós também temos o elemento da falta do espaço, da falta de outra rede de cuidado que também ampara, a partir da escola, essa função, que eu sei que é errôneo falar isso, mas a escola também como uma função social para essas crianças, em especial para as crianças que estão num processo de desigualdade social aí gigantesca. Então, eu queria talvez ouvir da Iolete e do Daniel que dicas práticas, eu realmente, assim, desculpa a minha ignorância nesse momento de pandemia, mas tem me tirado da curva lógica mesmo. O que dá para fazer de ações de maneira direta para atender essa demanda? Como ampliar a oferta de cuidado, de cuidadores, mediante esse momento de quarentena? Como que isso é possível? Tem algumas experiências em que a escola é aberta de uma outra maneira. Como que isso é possível lidar com esse denominador que é a importância do cuidado das crianças nesse momento de pandemia, e sem a escola isso se agrava mais? Não sei se deu para entender minha questão, mas quando o Daniel fala da alimentação, achei formidável. A alimentação é um elemento fundamental de se garantir. E os outros elementos? O direito ao espaço, o direito ao brincar, o direito ao tempo livre, o direito a ser cuidado. Como que se dá nesse período este processo num país que é desigual, que tem barracos, tem favelas, tem falta de acesso a tanta coisa historicamente falando? A minha pergunta é bem rasa, bem direta, porque foi esse o motivo que nos motivou a tentar responder um pouco essa demanda das crianças, em especial das grandes periferias, que nós estamos encontrando essa dificuldade. Fábio, acho que é muito importante pensar sobre essas questões, porque as crianças têm que estar envolvidas em todas as buscas de soluções, né, para as dificuldades que a gente vivencia no momento. Então, eu diria duas coisas. Primeiro, assim, é interessante que a escola mantenha algum vínculo com os estudantes. O problema é colocar como obrigação. O problema é a sobrecarga. O problema é substituir os processos educativos presenciais por atividades remotas, como se fosse possível fazer isso de maneira completa. E desconsiderar que nós não estamos vivendo uma vida ordinária, tudo tranquilo. Não, existem muitos problemas, existem muitas questões a enfrentar nesse período. E a gente precisa dialogar com as crianças sobre isso. Então, no caso da escola, ela poderia ajudar na significação de tudo que nós estamos vivenciando, né? Pode ser um espaço de um vínculo prazeroso, onde se amplia a compreensão da realidade. Em relação às famílias, eu acho que é muito importante ter esse espaço da troca, do diálogo,
né? É pensar dentro daquelas coisas que estão na nossa governabilidade, no ambiente da família, de tentar organizar uma rotina e de ter espaço para o diálogo e para trocar as impressões sobre as coisas que estão acontecendo. Isso ajuda a fortalecer todo mundo, né? E também assumir que tem um monte de coisa que a gente não tem como intervir diretamente, porque não está no nosso controle. Mas eu acho que é preciso, cada vez mais, a gente inserir as crianças e os adolescentes nos debates, nos diálogos, né? E entender que eles também podem contribuir, e eles, muitas vezes, provocam em nós reflexões ricas, né, às vezes uma pergunta, um comentário, faz a gente pensar uma série de questões que a gente não estava focando nelas, né? Então, é estar junto e buscar junto, compreender, significar e pensar em novas possibilidades, né? E uma outra questão é que nós temos muitos desafios em função de todo esse contexto de vulnerabilidade que a gente já vinha vivenciando, né, e que agora se amplia e que vai exigir muito mais luta, muito mais força para esses enfrentamentos. Eu tenho total concordância com o que foi colocado pela Iolete. Eu acho, inclusive, que a gente precisa ampliar, né, as nossas redes de solidariedade, de relação, porque é fundamental para o direito à educação, para a luta pelo direito à educação, ter uma proximidade orgânica com Conanda e com todo o sistema de direitos de crianças e adolescentes. Eu acho que esse é o ponto, né? A questão do direito à educação, ela é bastante delicada, porque o ponto que a Yolanda falou, na minha opinião, é o mais importante de todos, né? A maior parte das redes públicas, estaduais e municipais, elas estão mais preocupadas no Guia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a gente fala isso, inclusive. As redes públicas estaduais e municipais, elas estão mais preocupadas em salvar o ano letivo, o que não significa ensinar, hein? O que não significa ensinar. Eles não estão preocupados nem com o ensino, nem com o aprendizado. Mas elas estão mais preocupadas em salvar o ano letivo do que salvar vidas. No comecinho da fala da Iolete, na primeira intervenção, ela colocou algo fundamental. A gente não tem que se preocupar só com os direitos das crianças, mas também dos trabalhadores que são aquelas pessoas que empreendem as políticas públicas, né? Na bibliografia ultra arrogante da ciência política, vão dizer trabalhadores no nível do chão, ou trabalhadores no nível da rua, né? A ciência política, eu falo com propriedade, porque eu sou cientista político, ela é extremamente insensível, né, com a realidade dos trabalhos, porque muito cientista político faz ciência política do gabinete, não faz ciência política da vida real, não tem contato com as pessoas. Mas os trabalhadores das prestações sociais do Estado, aqueles que são responsáveis por garantir direitos, eles também precisam ser preservados. Veja bem, assim, a gente está nesse momento, Iolete, com praticamente todas as secretarias estaduais e municipais de educação discutindo o retorno às aulas. Não é só, a gente muitas vezes critica com razão, porque toda a crítica é pouca ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, diante de todas as loucuras que ele tem feito, mas a gente normalmente critica o presidente e se esquece que bem cabem as críticas feitas ao presidente para muitos gestores públicos. E os secretários estaduais começam o retorno às aulas a partir da educação infantil, como se o professor e a professora de educação infantil não fossem pessoas que compõem grupo de risco, que fazem parte de grupo de risco. A gente está discutindo de forma absurda a manutenção do calendário do Enem, porque o Enem precisa ser adiado, o Enem de 2020 precisa ir para 2021, e eu falo aqui como professor universitário, tem que fazer o Enem, porque a gente precisa ocupar as salas de aula. Só que não pode fazer o Enem contra a vida, né? A gente não pode fazer o Enem contra a vida. E as pessoas estão discutindo a questão do Enem, que ela é absurda manter o calendário, vai aumentar ainda as desigualdades, o acesso dos estudantes vai ser muito prejudicado com a manutenção do calendário do Enem, mas tem um aspecto que ninguém está debatendo, que ele é gravíssimo.
A maior parte dos modelos de virologia que eu tenho lido apontam que o Brasil, se muito, sai em outubro da situação de isolamento social. Pode ser que tenha que ficar em julho, agosto, que é o que as previsões mais normais hoje, mas tem que ir até outubro, e tem gente que está dizendo que vai ter que ir até dezembro, se continuar baixa a adesão ao isolamento social. Aqui em São Paulo hoje teve menos de 50%, mesmo com toda a pressão que está sendo gerada pelo governador e pelo prefeito. Uma pressão mal feita, mal organizada, mas que ele está executando essa pressão. Então, vocês imaginem o Enem feito em novembro, com ainda risco de contaminação numa sala de aula, que é a sala de aula do exame, para qualquer um que já prestou vestibular sabe, é o concurso público. É no mínimo 40 pessoas por sala. Quer dizer, o Enem vai ser resultado de uma carnificina. Se voltar às aulas, eu quero dizer aqui, né, os profissionais da saúde hoje é o dia da enfermagem. Aliás, mandar um abraço para todos os enfermeiros, para todas as enfermeiras, pelo trabalho importantíssimo, né, que estão honrando como profissionais, estão honrando o seu juramento profissional como profissionais da saúde. Mas se os enfermeiros e enfermeiras estão adoecendo, e muitos deles falecendo, se médicos estão falecendo, imagina o que vai acontecer com professores que, por conta da saúde mental que é prejudicada, pelas péssimas condições em que se realiza o magistério, que por conta das questões emocionais e por conta de doenças, que são doenças comuns entre professores, como diabetes, problemas cardíacos, imagina a situação dos professores de voltarem para a sala de aula, mesmo sendo com alunos de educação infantil, correndo risco de contaminação de Covid. Então, concretamente, a gente está diante de um cenário, Fábio, que é um cenário muito complexo. E é um cenário complexo que vai exigir muita força do povo brasileiro. Em relação a gente tem 3 ordens aí de ações que precisa seguir, que tem a ver com essa nossa live. Em primeiro lugar, a gente precisa aderir à campanha Direitos Valem Mais, porque a gente precisa concretamente defender uma política econômica pautada nos direitos e não pautada nos interesses do mercado financeiro. Isso significa, nesse momento, finalizar, acabar com a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos públicos federais. Para quem acha que esse teto dos gastos públicos federais, de vigência de 20 anos, ele só vai ter efeito no futuro, eu quero dizer que a incapacidade do Sistema Único de Saúde de responder à Covid-19 é fruto da Emenda Constitucional 95 de 2016. Sem a Emenda Constitucional 95 de 2016, o Sistema Único de Saúde estaria mais preparado. O Sistema Único de Saúde, que ele é um tesouro que está sendo dilapidado ano após ano desde o governo do presidente Michel Temer. Em segundo lugar, além de acabar com a Emenda Constitucional 95, a gente precisa concretamente, isso é urgente, emitir moeda. O Brasil precisa emitir moeda. O Brasil vai precisar ampliar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, por muito tempo, deveria se tornar um auxílio permanente. E ele não pode ficar pautado em R$600. Ele tem que ser um auxílio que no mínimo, garanta um salário mínimo, que hoje é R$1.045. Por que a gente fala sobre isso? Porque a economia brasileira ela deve ter uma queda aí de cerca de 5% a 7%. É uma enorme recessão. A cada 1 ponto percentual de queda da economia, o resultado é uma ampliação enorme do número de mortes. Tem anos que, inclusive, chega a dobrar o número de mortes com as recessões econômicas no Brasil. Porque isso aumenta a violência, isso aumenta as necessidades econômicas, aumenta o estresse, aumenta problemas cardíacos, enfim. As mortes são de toda a ordem. Então, é preciso emitir moeda. E a gente vai ter que discutir no Brasil um programa que começa a ser discutido nos outros países do mundo e que é urgente, que é um programa de manutenção de emprego em apoio às empresas. Vai ter que fazer, especialmente as micro e pequenas empresas. Grande empresa quase não contrata no Brasil. Tem que fazer um apoio a micro e pequenas empresas. E em relação à educação, esses pontos que eu já coloquei aqui, né? Tem que fazer com que o ano letivo passe para 2021, tem que adiar o Enem, tem que trabalhar já um planejamento concreto de como vão se dar aulas complementares. Isso é algo que pode ser pensado, não no sentido da volta às aulas, mas alternativas pedagógicas, e tem que ter um trabalho muito forte de análise das possibilidades em cada estado e município de ampliar as horas letivas. É dessa maneira, com responsabilidade, que a gente
responde ao problema. E em relação à questão das crianças e adolescentes, o Estado brasileiro, se ele está hoje, o Estado não, mas se o governo Bolsonaro hoje ignora as posições do Conanda, por conta da fala aqui da Iolete, a gente tem que ter a coragem. Eu participei de uma live hoje de manhã com o Sinti Piauí, o Sindicato dos Professores, Profissionais da Educação, dos Trabalhadores da Educação do Piauí. E uma das participantes, a Socorrinho Silva, ela falou que a gente precisava começar a aumentar o nosso grau de solidariedade. Se o Conanda não está sendo ouvido pelo governo federal, porque o governo federal não se importa com a vida de crianças e adolescentes, a gente precisa fazer com que a voz do Conanda seja mais amplificada. Então, eu quero colocar aqui, aproveitando a presença da Andressa, a gente precisa aumentar a quantidade de parcerias entre nós, mas principalmente a gente tem que colocar um megafone para o Conanda se pronunciar, a gente tem que dar mais vazão para as falas do Conanda. Está sendo um prazer enorme ouvir a Iolete, eu fico muito feliz do Brasil ter uma presidenta do Conanda com essa força, com essa capacidade, com essa clareza intelectual e mental, e com esse compromisso, e a gente precisa fazer com que essa fala chegue em todos os lugares, que essa fala alimente o Ministério Público, porque tem muitos setores do Ministério Público que estão também intimidados por esse governo, e não pode estar intimidado. A gente não pode ficar intimidado pelo governo, não por mera oposição, mas porque esse governo coloca em risco vidas brasileiras. Esse é o ponto que tem que mobilizar cada um de nós. Obrigada, Iolete. Obrigada, Daniel. Antes de fazer uma pergunta aqui, e aí a gente passar para os finalmente, né? O Fábio está liderando aí, ele vai dizer como é que tá os nossos tempos, porque a gente já está 1h10 aqui falando. Eu queria dar 2 recados que, na esteira do que o Daniel falou, a gente, na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tem produzido guias em parceria com várias organizações da sociedade civil, desde educação até também de proteção de direitos da criança e adolescente, com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e também com entidades que trabalham na área de segurança alimentar e nutricional, sobre esse momento de pandemia, né? Então, a gente já teve guia sobre proteção, a gente já teve guia sobre educação à distância, já teve guia também sobre alimentação escolar, e a gente está produzindo outros sobre as vozes das comunidades escolares, enfim. E aí eu queria convidar, então, todo mundo a acessar os guias, eles trazem todo um panorama legal, eles trazem a situação socioeconômica das famílias e dos estudantes, eles trazem também as orientações para se enfrentar o momento de pandemia, tanto do ponto de vista da proteção, quanto da alimentação e da educação, e aí eles todos estão disponíveis no site da campanha, campanha.org.br, é só acessar lá que você consegue acessar os 5 guias que já tem, a gente ainda está produzindo outros. O outro convite é para participar da Semana de Ação Mundial, que é uma mobilização global que a gente faz todos os anos, que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação coordena, mas também é feito de forma em rede, com diversas outras entidades e com, enfim, as comunidades escolares, os professores, todo mundo se inscreve, recebe os materiais, cada ano tem um tema específico e realiza as atividades. Esse ano a gente vai ter webinários em junho, a semana é de 15 a 22 de junho, e no segundo semestre, se a gente conseguir, a ideia é que a gente faça as atividades presenciais, autogestionadas em todos os lugares do país. Então, convidar também Cefras, as entidades do Conanda, todo mundo que está assistindo a participar. O site é semanadeaçãomundial.org, só que sem o cedilha e sem o tio, então semanadeacalmundial.org, e aí é só se inscrever, a gente manda todos os materiais, certificados de participação, e o tema desse ano é justamente um tema que vem muito a calhar, infelizmente, com o momento que a gente está vivendo, que é a educação contra a barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Então, a ideia é justamente a gente olhar para todo esse cenário de retrocesso que a gente está vivendo, que a gente chama de barbárie, e também contextualizado com o que a gente tem vivido nesse momento de pandemia. Então, só esses 2 recadinhos, e agora eu vou passar para a pergunta aqui para os nossos
dois convidados. Eu queria... Foi muito interessante vocês terem trazido um panorama, tanto do direito da criança e adolescente, quanto da educação, e a interlocução entre essas duas agendas, e eu queria ouvir um pouco sobre um assunto que a gente tem tido, inclusive, dificuldade para obter informação e para trabalhar com mais detalhe, e justamente porque se perde nos generalismos dos debates que têm acontecido em torno das agendas sociais, que é justamente falar das especificidades, né, da área. Eu vi na resolução do Conanda que vocês falaram muito sobre as populações indígenas, quilombolas, migrantes, aquelas em cumprimento de medida socioeducativa. Também tem tido um trabalho super forte do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, falando sobre as crianças em situação de rua, e muito do debate que acontece no âmbito do poder público acaba deixando de lado essas populações, que são bastante grandes, né? E quando a gente pensa também no direito à proteção integral e absoluta da criança e do adolescente, a gente também não pode deixar ninguém para trás, mesmo que essas populações não fossem significativas, né? Então, acho que eu queria ouvir vocês falarem um pouco sobre essas populações, né? Então, indígenas, quilombolas, migrantes, que estão nas fronteiras, as populações que estão no sistema socioeducativo, meninas e meninos de rua, e também, então, assim, para o Daniel um pouco qual que é a perspectiva e como isso impacta nessas políticas de educação à distância que acabam deixando de lado todas essas especificidades, e para a Iolete também sobre como pode ser feito o caso de denúncia e também de proteção a esses grupos que a gente sabe, né, vários órgãos de assistência estão funcionando remotamente, alguns ainda não estão funcionando, e como a gente pode também ter informações para esses casos de denúncia e de proteção dessas populações que acabam também ficando às margens, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso e o que tem sido feito, né? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer a crítica, precisa fazer a denúncia, mas também levantar os casos do que tem sido feito por parte de governos e também por partes da população e de movimentos para poder apoiar esses grupos de crianças e adolescentes. Começo? Então, no âmbito do Conanda, em 2018, foi criado um grupo de trabalho. Anteriormente já tinha sido pautado esse tema de povos e comunidades tradicionais. Em 2016 foi aprovada uma resolução, a 181, que trata, né, de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais. E aí, em 2018, se criou um grupo de trabalho no sentido de tentar ampliar e repercutir essa resolução para o sistema de garantia de direitos. E agora, durante a pandemia, o Conanda se debruçou novamente sobre o assunto e deve estar saindo essa semana algumas recomendações voltadas para o sistema de garantia de direitos na atenção a essas crianças e adolescentes, né? E a defesa no sentido de que se consiga assegurar medidas efetivas de comunicação acessíveis, específicas para cada grupo, sobre a gravidade da pandemia, sobre os mecanismos de proteção, porque muitas vezes a comunicação que é disseminada pela mídia, ela não chega, né, ela não é apropriada, não respeita ou não atende, né, as necessidades, as especificidades de cada grupo. Também no sentido de que as ações de intervenção sejam pensadas em conjunto com as representações dessas comunidades, né, não é o governo pensar e intervir, né, o que a gente tem visto em ações muito mais de distribuição de cesta básica, mas que desconsideram completamente o modo de vida, o modo de organização, e até, em alguns casos, a questão da itinerância, grupos, né, que o que pode, muitas vezes, gerar mais exposição a risco de contágio, né, porque algumas famílias
estão paralisadas em lugares que não são a sua base e sem conseguir retornar para os seus lugares de origem em função desse movimento de itinerância. E aí os municípios precisam dialogar sobre isso, né, de como assistir a essas famílias, né. É preciso que se pense planos emergenciais e que se disponibilize testes para essas comunidades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos grupos indígenas aqui do Alto Solimões, tem acontecido, né, a questão de não ter acesso à testagem. E sem a testagem fica difícil você construir uma intervenção em saúde sem ter essa informação, tanto em relação à população, quanto em relação aos profissionais que atuam naquele lugar, né? Então, é importante disponibilizar testes para esses grupos, né, e que cheguem nesses territórios, mesmo os que estão na cidade, os indígenas que estão na cidade, e também nos que estão na sua comunidade de origem, né. É preciso também dar o acesso à vacinação, a vacinação contra a gripe, né, que está sendo ofertada nos ambientes urbanos, essa vacinação também deve chegar nessa população, nesses grupos. É preciso a distribuição de proteção individual também para essas comunidades mais distantes e com maior dificuldade de deslocamento das equipes e dos... Estabeleça algumas cooperações entre municípios para se dar uma atenção especial a esses grupos. A gente falou das crianças migrantes, nós temos vários estados do país nessa situação, como o Roraima, que o Amazonas, o Acre, e precisa de uma atenção especial porque são grupos numerosos, que muitas vezes estão em situação de rua, ou que estão em abrigos, mas que não os acolhem da forma apropriada, às vezes acolhe por um período muito curto de tempo, e esse acolhimento precisa considerar um subsídio para que eles, né, tenham condição de ter um lugar para morar, de ter acesso ao emprego, para conseguir garantir as condições de sobrevivência. Então, é preciso que a gente discuta a situação de cada um desses grupos e que a gente dialogue com as organizações comunitárias, com as lideranças desses grupos, né? A gente não pode continuar promovendo uma política que seja assistencialista, que esteja embasada só no voluntariado, né, a doação de grupo tal, tem que ser uma política de Estado, né, e tem que ser uma política que considere as condições de vida e também que respeite as especificidades culturais de cada grupo. É isso. Muito, muito interessante, assim. Então, agora a gente vai para os, como diz os mineiros, finalmente, né? sem pão de queijo. Espero que cada um tenha acesso a um pão de queijo e a um cafezinho. Antes de vocês finalizarem, eu acho que eu queria já agradecer, falar que essa roda virtual é só um momento de provocação, e eu acho que o Daniel, cara, captou a intenção de unir a potência do movimento nacional, né, pelo direito à educação, com a presidenta do CONANDA, que é mulher, negra, sociedade civil, e que é do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, um órgão fundamental nos direitos humanos de crianças e adolescentes do país. Então, não é uma convidada porque ela é presidenta do CONANDA, porque ela vem de um campo de representação muito maior e mobilizatório. Então, acho que o Daniel Cara percebeu a estratégia dessa roda. A gente não faz nenhuma roda sem um objetivo estratégico maior por detrás. E eu acho que vocês captaram muito bem isso. Espero que dessa roda a gente possa sair daqui com algumas linhas de uma possível agenda afirmativa. Eu sei que o CONANDA tem a sua, mas os Cefras, os franciscanos e toda essa articulação que a gente está fazendo aí por meio dessa roda, nós temos a intenção de criar uma agenda. Qual que é a nossa agenda para os próximos dias e meses,
e eu acho que a Iolete e o Daniel Cara conseguiram colocar um pouco essa agenda, desde a questão da quebra dessa emenda constitucional, né, que é a 95, a questão do auxílio sair de ser um auxílio emergencial para um auxílio permanente a partir do salário mínimo, a questão do programa de alimentação, que é um debate que o Conanda não tem, né, Iolete, há anos, e eu posso dizer isso, que há anos atrás a gente não debate a educação dentro de um caráter estratégico. Então, eu acho que a intenção, eu já fico muito satisfeito, e eu gostaria, então, Andresa, se você me permite, de pedir que os convidados pudessem, então, fazer uma espécie de um checklist, assim, olha, eu acho que esse debate serviu para a gente recordar isso, isso e isso, e o meu convite é que com o Daniel Cara na articulação e com a Andresa, a gente possa, como sociedade civil e apoiando a Iolete no Conanda, eu sei que já tem muitas cartas, notas públicas, não é isso que eu quero. O que nós queremos é, talvez, sintonizar uma agenda mínima da infância de caráter afirmativo. Então, o que é imprescindível nós gastarmos tempo, juntar as nossas bandeiras, desde MST aos conselhos existentes, às campanhas existentes, qual é a nossa agenda mínima para enfrentar essa dimensão da pandemia, não perdendo a perspectiva estratégica. Então, eu já finalizo e convidando vocês para fazer esses acordos agora e um pouco desse checklist. O que é importante nós sairmos daqui na mesa e deixar isso cada vez mais evidente. E aí eu peço a sensibilidade da Andresa para, junto comigo, depois conduzir um pouco esta agenda com os dois, que, na verdade, representam aí instâncias também, que têm outras representações e outras articulações. E eu quero dizer, agradecendo a Márcia, da Rede Lombardo Edu, que é uma grande referência para nós, o Djalma Costa também está presente aqui da ANSED, nós temos a presença do Raul, até fez uma brincadeirinha muito feia, hein, Daniel? Lá no Facebook, eu não gostei, mas todas as participações eu acho que estão contempladas na fala dos convidados, por isso que eu acho que não vale a pena a gente extrair alguma coisa do chat. Então, agora eu deixo para vocês esse momento final, mais pontuando que é importante não esquecer para esses dias que eu esperava falar com base no esperançar freiriano, que dias melhores nós teríamos, mas eu acho que nós temos que ser realistas também como educadores e como militantes, que teremos que nos fortalecer, porque dias piores virão. E ideias, pactos e propostas têm que ser muito bem pensadas para a gente não desgastar saúde, tempo e até investimento nesse momento tão difícil que nós iniciamos esse processo agora de uma maneira mais agravante. Então, vocês têm a palavra final. A Andresa também, eu convido ela depois para finalizar essa roda. E o meu agradecimento, agora bem franciscano, de paz e bem, para todos os convidados, para todo mundo dessa rede. E vamos pactuar aí esta agenda, que a agenda é nossa, das crianças e adolescentes e de todas as organizações que têm essa utopia de o interesse maior para as crianças e adolescentes. Eu vou começar para a Iolete poder finalizar, e aí eu acho que é bom para ela dar a palavra final aí da nossa live em relação às nossas falas, depois a Andressa faz a conclusão. Eu acredito que o encaminhamento principal precisa ser a ideia de que é preciso salvar e preservar vidas, e essa tem que ser a referência de todas as mobilizações sociais, de tudo aquilo que a gente pode desencadear em termos de processos que promovam direitos. Salvar e preservar vidas significa, em primeiro lugar, eu acho que esse ponto precisa ser um ponto de acordo de todas as ações daqui em diante. Precisa ser encerrar a emenda constitucional 95, o teto dos gastos públicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso que a gente tenha uma economia, e eu tenho falado muito isso, né, há já alguns anos, né,
A gente precisa ter uma economia que se coloque a serviço das pessoas, porque hoje as pessoas estão a serviço da economia. O que a gente está vendo quando o presidente Bolsonaro exige que os governadores e prefeitos acabem com o isolamento social, significa um ataque às pessoas, uma posição contra a vida, contra a necessidade que todos nós temos, né, e que um presidente deveria ter, de garantir a qualidade de vida para o seu povo. Não é essa a preocupação do presidente Bolsonaro. Então, a gente precisa fazer uma economia, Fábio, ter uma economia que esteja a serviço das pessoas. E uma economia a serviço das pessoas precisa de uma discussão ampla com todos os setores da sociedade para uma política de emissão de moeda. A gente precisa injetar recursos na economia brasileira. Isso não vai gerar inflação, até porque a gente vai ter uma queda aí do PIB de cerca de 5% a 7%. Então, a gente não vai gerar inflação com a emissão de moeda. A gente precisa emitir moeda para garantir o emprego das pessoas, para que elas possam, sem ter a necessidade de trabalhar ou trabalhando em teletrabalho, elas terem uma renda que seja suficiente para que elas possam ultrapassar esse período dramático da pandemia. A gente precisa aumentar e expandir a quantidade de beneficiários do auxílio emergencial e a gente precisa retomar urgentemente o estabelecimento do SUAS, que teve a sua construção praticamente encerrada no governo do Michel Temer e que agora no governo do Bolsonaro está sendo colocado de lado. Em relação à saúde pública, a gente tem uma necessidade absoluta de refortalecimento do SUS, de investimento forte na ciência brasileira para a construção de respiradores, com todos os órgãos. Se os militares querem colaborar com a questão do combate à pandemia, eles precisam colocar toda a capacidade operacional existente no Exército, na Aeronáutica e na Marinha, de produção de produtos, capacidade, inclusive, de manufatura, quando existe, tem que colocar institutos de pesquisa a serviço de soluções que sirvam para o tratamento da pandemia. E em relação à educação, a gente precisa ter clareza que a educação à distância não é equivalente à educação presencial e precisa colocar o direito à educação à frente dos oportunismos de muitos secretários estaduais e municipais e, essencialmente, dos empresários da educação. Isso significa adiar o Enem, transferir o ano letivo de 2020, né, fazendo uma grande negociação com professores para 2021, começar a trabalhar projetos pedagógicos de aulas complementares e de extensão de hora dos estudantes nas escolas, sempre negociando com professores. Ou seja, essa é uma agenda que que pode ser chamada de uma agenda mínima, mas ela é mais do que uma agenda mínima de bom senso, né, como já foi colocado aqui pelo pessoal do Sint Piauí. Ela é, antes de tudo, uma agenda urgente de proteção da vida. E eu acho que esse é o recado que a gente precisa dar. E aí, certamente, né, a Iolete vai complementar em posições que são convergentes para a gente construir um grande processo de mobilização social. Foi um prazer enorme. Queria te agradecer, Fábio, pela iniciativa de constituir essa live, de fazer essa possibilidade de diálogo entre Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Conanda. Queria agradecer a Andressa pela oportunidade de aqui ser uma voz que representa a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que ela coordena, e queria agradecer muito, muito, muito pelo aprendizado que foi proporcionado pela Iolete Ribeiro, dizer que é um prazer e uma honra, viu, ter você na presidência do Conanda. Eu acho que a gente não poderia ter uma presidenta melhor, e que pena que você não é presidenta do Brasil, Iolete. Então é isso, queria agradecer a todas e todos. Então, eu também agradeço, estou muito contente com essa roda virtual. Acho que as reflexões ajudam a pensar, né, várias perspectivas de trabalho. Agradeço a Andressa, que já nos ajudou na discussão de um documento do Conanda, ela já contribuiu há poucos dias, que está na pauta da nossa próxima Assembleia, e acho que esse apoio, né, que foi expressado aqui, nossa, me deixa super contente. Acho que nós precisamos realmente somar esforços e fazer ecoar essa defesa dos direitos de criança e adolescente pelo país,
a gente precisa lutar pelo respeito ao ECA, né, pelo fortalecimento do sistema de garantia de direitos, pelo espaço dos conselhos de direitos, que devem protagonizar, de fato, a construção das políticas, que seja uma construção de políticas para a infância, para uma infância real, né, uma infância que existe nos lugares, que está nos territórios e que demanda uma atenção especial, para a gente fugir um pouco desse funcionamento meio artificial e passar a debater, de fato, as demandas que podem contribuir para produzir mudanças na sociedade. Então, estou bastante contente com as parcerias aí que vão se anunciando e que a gente possa estar mais junto debatendo esse tema tão importante que é a educação. Obrigada. Eu queria também agradecer ao Fábio pela oportunidade desse diálogo aqui e também pelo contato. Dizer ao Iolete que aquele dia eu recebi a mensagem por e-mail, né, para contribuir na resolução sobre educação, e eu entrei no documento pensando, o que será que vai ter aqui, né? E aí, quando eu abri o documento, eu falei, não tenho mais o que escrever, já está tudo muito alinhado, né? Então, enfim, agradecer muito, dizer que a gente está na campanha nacional pelo direito à educação, a gente sempre esteve atento aos direitos da criança e adolescente, mas nesse momento de pandemia e nos últimos anos a gente tem se debruçado ainda mais para essa agenda e para fazer uma articulação em relação a isso. A gente lançou uma plataforma chamada Cada Criança. A ideia não é criar uma nova organização, uma nova ideia, mas juntar justamente no mesmo grupo as organizações que já atuam de forma muito alinhada, com base em direitos, para atuar, juntar a agenda da educação com a agenda da proteção de direitos e garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, fica também o convite para a gente se juntar lá e juntar mais gente também nessa plataforma, que é de todos nós. A ideia é justamente, enfim, juntar as nossas sinergias e fazer ações. Muito feliz de estar aqui, enfim, de trazer esse debate mais aprofundado que o Fábio nos proporcionou aqui com a Iolete e o Daniel, e dizer que a gente está também à disposição, todo mundo que também está assistindo. A Rede Não Bata Educa, eu acompanho o trabalho há um tempo, e por ter trabalhado em várias ONGs também de direitos da criança e do adolescente, então também feliz da Márcia estar aqui com a gente, e também todo mundo que está participando. E sobre os franciscanos, enfim, São Francisco é um dos meus grandes referências, e muito feliz de também estar aqui nessa plataforma e nesse diálogo com vocês. Eu acho que a gente tem que terminar do jeito que o Fábio terminou mesmo, paz e bem, e com essa esperança de que juntos a gente vai conseguir ultrapassar esses desafios e sem deixar ninguém para trás, né? Que eu acho que isso é o mais importante agora. Obrigada. Eu posso só ler um trecho do Félix Guattari, e aí a gente finaliza e vamos embora. Estamos cercados por muros de significação, pelo sentimento de impotência, pelo sentimento de que é sempre a mesma coisa, que nada pode mudar. E às vezes só é preciso um buraco no muro. Só precisamos de alguma coisa para perceber que o muro é permeável. Só precisamos de alguma coisa para perceber que o muro é permeável. Então, a todos aí, boas noites, uma boa noite e um carinho para todo mundo que nos acompanhou até agora, e paz e bem. Paz e bem. Obrigada, gente. Tchau.